China optou pelo caminho inverso ao proposto pelo Consenso de Washington e obteve enorme êxito ao construir um arcabouço institucional favorável ao desenvolvimento, com investimento público atualmente na casa do $1 trilhão, enquanto o Brasil abraçou o receituário neoliberal que estrangula o gasto do governo e amarga uma desindustrialização acelerada há 40 anos. Nesta entrevista, o professor dos programas de pós-graduação da UERJ em Economia e Relações Internacionais, Elias Jabbour, revela ao AEPET TV que os investimentos para a soberania e transição energética já respondem por 40% do incremento ao PIB chinês, substituindo o setor imobiliário, que chegou a representar 30%. Ex-assessor de Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, o economista considera muito alto o custo para uma eventual aventura imperialista do gigante asiático e rejeita a ideia de que o trabalho escravo estaria servindo de base para a competitividade internacional do país, pois a China há 20 anos tem aumento de salário acima da inflação, da produtividade do trabalho e do PIB. O economista observa que a administração do câmbio é central para proteger os setores não competitivos da economia do país, mas as vantagens chinesas são cada vez mais estruturais. O Brasil está amarrado a uma política econômica austericida que estrangula o Estado enquanto promotor do desenvolvimento. A China cresce há décadas de maneira planejada, com enorme investimento público e sem nenhuma preocupação com a inflação ou suposto equilíbrio fiscal. Qual o segredo da soberania chinesa na economia? Nós nos esquecemos muitas vezes que a Revolução Socialista, o socialismo, a Revolução de 49, e desde o Manifesto Comunista, é muito claro que a tarefa do socialismo é destravar as forças produtivas, né? O Marx deixa isso muito claro ali no Manifesto Comunista, né? Que o papel dos trabalhadores no poder é elevar ao máximo as forças produtivas da sociedade, né? E, aliás, esse é o papel de qualquer modo de produção quando substitui o anterior, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O papel do socialismo é o de elevar as forças produtivas. Essa elevação das forças produtivas é uma tarefa candente na medida que o socialismo ele acontece em sociedades zeradas, em sociedades destruídas, pós longa luta revolucionária, guerra, invasão estrangeira. Então, a diferença entre capitalismo e socialismo, além da necessidade desses países muito pobres terem que alcançar os países capitalistas desenvolvidos, passa-se uma tarefa existencial à construção de forças produtivas materiais, até para se defender. No século passado, o sinônimo do progresso era a siderurgia. Por quê? Porque a siderurgia capacitava um país a construir máquinas, armas, etc., né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A China, como ela cria instituições desde 1949 até hoje que buscam incessantemente destravar os pontos de estrangulamento na economia que podem travar o processo de desenvolvimento, né? Então, a reforma econômica de 70, as reformas de 78 foram no sentido de construir instituições para destravar as suas produtivas, né? As várias inovações institucionais que vêm ocorrendo desde 78, principalmente, aceleradas, né? Também vão nesse sentido. Então, são instituições são opostas às instituições que nos fazem chegar por aqui via Consenso Washington, por exemplo. A China, enquanto o Brasil estava se privatizando e se desfazendo de uma série de mecanismos que foram muito fundamentais para o nosso projeto nacional durante 30 e 80, a China estava criando, na década de 90, uma economia monetária de produção baseada em grandes conglomerados empresariais públicos orientados ao mercado, assim como um grande sistema financeiro público, né, voltado a sustentar a possibilidade, a necessidade de se lançar pacotes fiscais. Então, a China foi criando mecanismos institucionais simplesmente de natureza oposta àquelas que passaram a existir no Brasil a partir da década de 90. Notadamente, a LRF, Lei 8666, regime de metas de inflação, agora mais recentemente teto de gastos, ou seja, a China foi na direção oposta disso. É incompreensível para um chinês dizer que no Brasil fazer política fiscal é crime, quando a dívida pública desde a Inglaterra vitoriana é uma arma política, né? É uma visão oposta brasileira, simples assim, né? E é possível porque fizeram uma revolução. Essa revolução foi se reinventando ao longo dos tempos, né? Até chegar no ponto que chega hoje, que o governo tem condições institucionais e políticas de lançar mão na casa de $1 trilhão para alcançar os americanos em áreas sensíveis do conhecimento. E isso acaba desembocando numa startup de 100 funcionários, acabar com o monopólio de uma startup americana, de uma big tech americana na inteligência artificial. Os marcos institucionais orientadas ao desenvolvimento rápido das suas produtivas e, em primeira e última instância, aí tem que dar um nome aos bois, é o socialismo, né?
Eu estou cada vez mais convencido de que o próprio desenvolvimento, na medida que o capitalismo vai deixando de entregar essas possibilidades aos países pobres, a nós, o Brasil, vai se transformando cada vez mais em um atributo do socialismo, né? O que protege a soberania econômica da China para adotar sua macroeconomia do desenvolvimento? A blindagem das contas externas? Primeiro que essa questão das finanças funcionais, eu acho que só funciona em 2 países do mundo, tá? Isso, China e Estados Unidos. Estados Unidos pelo privilégio exorbitante e a China por ser um país socialista. Falo isso por quê? Porque um dos fundamentos das finanças funcionais, da MMT, essa coisa toda, é a criação de moeda e a sua contraparte bens e serviços. Isso significa o quê? Uma observação particular minha a partir da minha experiência, do que eu vi na China, etc, né? Isso demanda uma capacidade de planejar e coordenar o processo de desenvolvimento e a produção que o capitalismo talvez não tenha. Então, por exemplo, o Brasil vai adotar a MMT, por exemplo. Com qual capacidade de planejamento? Como que vai ser isso? Então, a gente tem que também nem ir do céu nem ao inferno, nem vice-versa, né? Porque, sim, é verdade, nós não quebramos em moeda própria. Sim, é verdade, o Brasil já tem reservas cambiais suficientes para blindar a política monetária. O Brasil precisa fechar sua conta de capitais, de forma que nós não fiquemos, a nossa taxa de câmbio não fique exposta aos humores externos. Isso é fundamental. Então, a pessoa pode perceber que para cada ponto desse é uma luta política imensa. E na China existe um outro ponto que envolve o seguinte: o sistema financeiro é público. Todo o sistema financeiro no fundamental é público. Então isso facilita, por exemplo, com que seja aplicadas as noções de finanças funcionais naquele país. No Brasil eu não sei, né? Eu não sou contra a MMT, eu sou favorável, mas a minha preocupação, a minha questão, ela é teórica, como você percebe nas minhas apresentações. Eu quero falar em teoria o tempo inteiro. Existe um gap de teoria para entender a China, entender o futuro do mundo, né? Mas também é prático, né? Então, o Brasil, para alcançar um estágio em que transformemos a nossa moeda em moeda pública, que essa que é uma questão que eu acho, né? Na China a moeda é pública, no Brasil não é. No Brasil a moeda é semi-privada porque é o sistema financeiro, que é a partir da sua influência, que acaba criando a moeda e precificando a moeda, né? Então, esse é o desafio brasileiro, né? Que é, antes de mais nada, a transformação da moeda em um bem público, né? De fato, e não somente de direito. Ainda não é. Feito isso, a gente pode partir para a página 2, como fazer com que esse processo, acabe gerando os bens e serviços necessários para o processo de reprodução social no Brasil, né? Os críticos do sucesso chinês falam em trabalho escravo, mas sem dúvida o câmbio desvalorizado ajuda nas exportações. A questão do trabalho escravo, eu nem gosto de comentar porque é meme já isso aí, né? Até porque a China, por exemplo, ela tem aumento de salários nos últimos 20 anos acima da produtividade do trabalho, acima da inflação e acima do PIB, do crescimento do PIB. Então é meme. Não, tá, qualquer pesquisazinha de 3 minutos do Google já quebra isso. Então a gente não pode perder tempo com esse tipo de questão. A questão da taxa de câmbio, ela é central, sim, durante um grande período de tempo na China. Ela continua sendo central para proteger os setores não competitivos da sua economia, mas o que eu vejo como que é fundamental, as vantagens chinesas são cada vez mais estruturais e menos cambiais. Agora, para isso, ela teve que estatizar a taxa de câmbio durante muito tempo. Como, aliás, ela continua estatizada e não vai deixar de ser estatizada. Mas hoje a China, as vantagens que ela tem são muito mais estruturais do que cambiais, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. E a questão aqui é o contrário no caso. Para construir essas vantagens estruturais, ela teve que max desvalorizar a taxa de câmbio dela em 94, por exemplo, manter uma taxa fixa até 2007, 2005 por aí, e depois começar essa taxa de câmbio a girar em torno de bandas, né? Mas é o seguinte, a taxa de câmbio chinesa ela é o oposto do dólar. Com o dólar valoriza, eles desvalorizam. Interessa comercialmente para a China a apreciação de sua moeda, que virá com o eventual sucesso dos BRICS em seu empenho pela desdolarização da economia mundial? Eu sou muito conservador em relação a isso, não acredito nisso no curto prazo, eu acho que o dólar ainda vai ter uma longa estrada pela frente, até porque tudo que nós fazemos, inclusive as tentativas de tirar o dólar da jogada, ele aparece em algum momento, quando vai se construir uma equivalência entre duas moedas, vai aparecer o dólar. Então o dólar ele está muito mais entranhado nas nossas vidas do que nós imaginamos. Então não é uma coisa fácil se falar de desdolarização. Vai acontecer, até porque nada é eterno, né? Mas não no tempo que nós desejamos, né? China e Brasil são parceiros cada vez mais próximos. Existem, inclusive, críticas quanto a um possível imperialismo chinês. Por outro lado, os dois países têm desafios em relação à transição energética e acordos internacionais. O Brasil pode se beneficiar dessa conjuntura, aproveitando suas experiências do período entre 1930 e 1980 e o intercâmbio com a China?
Vou voltar àquela tecla básica desse tipo de conversa, que é investimento, né? A China hoje ela é responsável por 80% dos investimentos em indústrias verdes, energia renovável, etc, etc, etc. Tanto é que o setor imobiliário chinês ele foi, durante muito tempo, responsável por 30% do crescimento do PIB chinês. Quando o governo chinês ele fura a bolha imobiliária, o setor imobiliário passa por um crash. E imediatamente o crédito voltado à indústria sobe e ocupa o espaço do crédito voltado às corporações imobiliárias. E isso acaba redundando no quê? Quem substitui hoje o setor imobiliário na composição do PIB chinês, do crescimento do PIB chinês, é a indústria de energia renovável. Tanto é que em 2023, 24 não tem o dado ainda, mas em 2023, 40% do PIB chinês, o crescimento do PIB chinês, teve como responsável os investimentos em energia limpa. Aliás, em 2023 foi quase 900 bilhões de dólares só nessa brincadeira de energia renovável, transição energética. E o Brasil não tem essa condição. Apesar do Brasil ser um exemplo para o mundo de matriz energética, né? A Petrobras tem um papel histórico no desenvolvimento do Brasil, mas hoje está atrelada ao modelo que privilegia a produção, o curto prazo e o pagamento de dividendos, em detrimento do investimento. Um modelo que resulta na exportação de petróleo cru e importação de combustíveis com preços internacionais. A China pode ser parceira na superação desse ciclo de natureza colonial? A China pode ser uma grande parceira para tudo com relação ao Brasil. E tudo que a China não quer é se meter na soberania alheia, porque a China não quer ter o custo de transação de ser o hegemon no mundo. Então, essa coisa de imperialismo e tal, é um custo muito alto ser um país imperialista. E falar em imperialismo hoje, sem falar em guerra de sexta geração, e forçar os países a ter a China como monopólio da provisão de bens industriais, é outro meme também. A China imperialismo é um meme, né? Como diz a minha amiga Deborah Brauscher, que é uma pesquisadora americana que estuda a relação da China com a África, por exemplo. É um meme. O caso do Brasil é uma questão de decisão política fazer as coisas, né? Será que pode ser? Será que não pode? Eu acho que pode tudo. Existe possibilidade para acontecer tudo isso. Basta você ter uma correlação de força na sociedade favorável, basta você ter um projeto nacional, basta você ter convicções em torno de um projeto nacional, basta que o elemento subjetivo seja mais operante, ou seja, a questão da convicção. Porque o que eu vejo hoje no Brasil é um problema de convicção muito grande. E a gente não muda os marcos institucionais, como arcabouço fiscal, etc, etc, que constrange o nosso processo de desenvolvimento, sem que a sociedade seja convencida disso. Hoje, por exemplo, as esquerdas no geral do Brasil, elas não estão ocupadas com essas questões que envolvem desenvolvimento, projeto nacional, capitalismo, socialismo. As esquerdas elas foram sendo capturadas por agendas impostas de fora para dentro, e isso se transforma, sob meu ponto de vista, em um problema subjetivo muito grave. Por que eu estou falando isso? Porque na China, por exemplo, não falo da União Soviética, sua época, da Rússia, o Partido Comunista ele acaba substituindo a burguesia nacional, acaba herdando para si as tarefas que seriam da burguesia nacional. E aqui no Brasil, quando muitas pessoas falam, pô, que ruim, nós não temos uma burguesia. Não, mas e daí? Nós deveríamos ter uma esquerda consciente do seu papel histórico, e essa esquerda substituísse a burguesia nacional para a consecução das tarefas da chamada Revolução Burguesa. Não temos nem isso mais. Então o problema do Brasil não é uma questão de não fazer tal coisa, é que nós não temos o elemento subjetivo, ele não está vivo. Não existe um elemento subjetivo vivo. Esse é o grande problema, né? A humanidade atravessa um momento crítico de sua história, com risco de guerra mundial. A China pode nos ajudar a olhar para frente com alguma esperança? A roda da história é imparável, né? Se a gente quer nessa história de desesperança e tal, a gente vai cair no niilismo histórico, no ceticismo, né? Que marca, inclusive, os períodos contra-revolucionários da história, né? A transformação do misticismo em uma lei, o misticismo com um disfarce para um espírito até contra-revolucionário, né? Com o terraplanismo, com o negacionismo, a ciência sob ataque, né? Mas acho que tudo isso é uma fase da humanidade. Acho que isso é parte da pré-história da humanidade. Nós estamos vivendo a pré-história da humanidade ainda, né? A história começa com o socialismo, né? Então nós estamos vivendo a época que tá os demônios todos no mundo aí. O velho tá morrendo, o novo ainda não é maduro o suficiente para se impor. E nesse entremeio aí você vê os demônios soltos aí. É Trump, é isso, é aquilo, é guerra, é faxina em Gaza, essa coisa toda que nós estamos observando, né? Mas eu acredito que ao fim e ao cabo a história vai prevalecer, né? Quando falo história, eu falo do processo histórico, né? A substituição, mesmo que lenta, do antigo pelo novo. Então não é somente uma questão de esperança, né? É de convicção, inclusive, né? BRICS, Rota da Seda e outras iniciativas por um mundo multipolar são nossos cavaleiros da esperança? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida em relação a isso. O nosso lugar é esse na história, né? É BRICS, o global, é China, é Rússia, é Índia. Acho que esse é o nosso América Latina, Ásia. Esse é o nosso lugar no mundo, não é outro, né?